Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aqui a mais um bate-papo, nessa noite de hoje. Lembrando que estamos transmitindo aqui pelo perfil da ADM Vital e tá a conexão aqui também, para a gente tentar a transmissão pelo perfil, pelo meu perfil pessoal. Tá? Então vamos ver se dá certo hoje novamente. Tá? A galera tá chegando aí. A Galdo chegou, o Lucas, o André também está aqui, o Flávio, outras pessoas, Deise está chegando. Então vamos dar um tempinho aí, o pessoal tá conectando aí conosco. Deixa eu ver aqui se eu consigo liberar a transmissão também lá no outro perfil. Deixa eu ver. Não sei se tá transmitindo, espero que esteja. Deixa eu ver aqui. O bate-papo de hoje a gente vai falar sobre algumas dicas, sobre Lucas, foi meu aluno, grande abraço Lucas, bom estar contigo aí também, nesse bate-papo. Tá? A gente vai falar um pouquinho nessa noite sobre dicas para entrevistas de emprego. Na primeira live no mês passado a gente falou um pouquinho de dicas sobre processo seletivo como um todo. Hoje a gente vai afunilar mais um pouquinho aí com a questão das dicas voltadas para entrevista de emprego. Então o pessoal está aí chegando. Não sei se aqui o meu perfil particular não tá conseguindo transmitir. Espera aí que eu vou dar só uma mexida aqui, tá pessoal? Rapidinho, se eu conseguir fazer essa transmissão aqui também pela outra plataforma. O pessoal chegando aí, Alan, a Sinara, Thay Moreira, Elizabeth, a Joelma, a Joana, a Daiane, Thay, o Alan. Tem uma galera boa aí, tá acompanhando a gente já. Rapidinho a gente retoma aqui, tá? Só para poder conseguir fazer aqui a transmissão. Não tá permitindo aqui. Minha câmera não tá pegando. Enfim, ele não tá me ajudando aqui. Bora dar continuidade aqui ao processo e depois, caso não tenha transmitido lá pelo outro perfil, tá? A gente copia e joga lá. Lembrando que essas gravações também vão ficar disponíveis tanto aqui no Instagram como no nosso canal de YouTube também, tá? A gente sempre posta lá no canal. Quem não conhecer ainda, aqui no link da bio tem um direcionador aí para o canal do YouTube. É só conectar lá depois e participar e assistir os nossos materiais, tá? Então vamos lá, meu nome é Vital Souza, para quem não me conhece ainda, daqui da ADM Vital Consultoria, e o bate-papo de hoje, a gente retomando, o bate-papo de hoje é para falar sobre entrevistas de emprego, algumas dicas aí sobre processos, o antes, o durante e o depois das entrevistas, tá? Quem não nos conhece, não segue ainda a ADM Vital, a gente trabalha com processo de recrutamento e seleção. Hoje, graças a Deus, a gente utiliza de uma plataforma que nos permite selecionar pessoas para o Brasil inteiro. Então, a gente tem processo seletivo aí em várias cidades na Bahia e em outros estados também, inclusive nesse momento acontecendo. Tá? Então, quem não se cadastrou ainda no nosso site, na nossa plataforma, a gente utiliza o sistema Able, é um sistema seguro, é uma plataforma que é compartilhada por mais 100 consultorias aí pelo Brasil afora. E aí seu cadastro ele fica lá, tem todos os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, todo configuradozinho, bonitinho lá dentro do sistema, tá? A gente não consegue fazer alterações aí no cadastro de vocês, somente o candidato consegue fazer essas edições, certo? Então entra lá no www.admvital.com ou no link aí pela bio, da ADM Vital, no meu pessoal também tem. E vai lá e cadastra seu currículo para poder concorrer
as vagas de emprego mais à frente. Mas vamos entrar, adentrar aí no nosso assunto de hoje, que é a questão das entrevistas de emprego, né? É algo que muita gente acaba gelando somente no dizer assim, fui chamado para uma entrevista, tá? Então, o primeiro ponto na questão da entrevista de emprego exige uma preparação prévia para a entrevista em si. A Nanda está acenando aí, boa noite Nanda, Thiago, seja bem-vindo, Adriana, Flavinha. Tá? Então, antes da entrevista, requer que você se prepare para o processo da entrevista em si. E a preparação ela começa com o seu currículo. Tá? E como eu falei no encontro passado, né, no mês passado, a gente fez um bate-papo também, trazendo aí umas dicas de processo de seleção. Muita gente acaba pecando com a questão do cadastro do currículo. Eu não estou falando de currículo em papel, mas principalmente com a questão da pandemia, os cadastros online. Tá? Ainda hoje me deparei com um monte de gente aqui que simplesmente o cadastro tinha lá nome, endereço, telefone, o e-mail, mas não tinha colocado experiência profissional nenhuma. Pessoas já com uma certa idade, na apresentação lá, na apresentação inicial, né, não na parte de experiências, a pessoa dizia que tinha X anos de experiências, mas não cadastrou nenhuma delas. E aí, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue dar andamento, né, dar continuidade no processo quando isso acontece. Tá? Não tem como a gente adivinhar as experiências, a área de atuação da pessoa em si. Tá? Então, primeiro passo importantíssimo. Tá? Quem tiver cadastro aí na DM Vital ou em qualquer outra plataforma online, revisa seu cadastro. Tá? Verifica se todas as experiências, eu estou falando todas. Ah, Vital, eu fiz um estágio quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 40. Coloca o estágio. Coloque todas as experiências que você teve, aí traz para o seu cadastro, que é importantíssimo, tá? Que ele esteja completo, para que na hora que a gente faça o comparativo com aquilo que o contratante está solicitando, a gente consiga te encaminhar, né, te dar seguimento aí ao processo seletivo. Então, o primeiro ponto é o revise o seu currículo. Tá? Verifique as suas experiências, verifique se seus dados estão lá perfeitamente colocados, estão certinhos aí no material, que aí você vai conseguir, com certeza, né, dar continuidade ao processo seletivo. Tá? Segundo ponto, tá? Currículo revisado, tudo certinho. Dia antes da entrevista, fui lá, olhei meu currículo novamente, tive o cuidado de olhar minhas experiências, de pensar se eu for perguntado sobre qualquer uma das experiências, o que é que eu vou dizer, qual a sequência lógica do que eu fiz lá desde o início da minha carreira até o dia atual, tá? O que é que eu vou trazer em termos de discurso, treine, tá? Chegue na frente do espelho e se coloque ali como se você estivesse na frente do entrevistador. Tá? É uma forma de você conseguir um melhor desempenho, né? Conseguir fixar melhor ali a tua vida profissional. Ninguém melhor do que você para falar da sua vida, né? Ninguém melhor do que você para falar daquilo que você aprendeu no decorrer das suas experiências profissionais. Tá? Então não precisa desse negócio de timidez, de ficar meio que acanhado na hora de falar, não. Tá? Traz aí para a gente, traz aí no momento da entrevista tudo aquilo que você realmente conquistou no decorrer das suas experiências. Tá? Então lembre-se que no momento da entrevista é o momento de você vender seu peixe. Tá? Se você já passou pela questão da triagem, já passou pelos testes, tá agora no momento na frente do recrutador, é a hora de você vender o seu peixe. Só que não é aquela venda enganosa. Tá? Não minta no processo de seleção, até porque alguns recrutadores um pouquinho mais treinados que utilizam de análise comportamental, tá? Na hora de observar, né? Vai observar muito a sua conduta e aquilo que o seu corpo está transmitindo também, está falando ali junto com você. Não é somente as suas palavras, o que está saindo da sua boca, mas o teu corpo também vai trazendo algumas nuances de se você realmente está trazendo algo verdadeiro no decorrer da tua entrevista ou se você está tentando maximizar alguma coisa, né? Tentando dar um jeitinho ali de florear para poder parecer um currículo melhor, parecer uma experiência melhor. Tá? Então, muito cuidado com isso, seja sincero
na hora da sua entrevista, seja sincero na hora de responder aí as perguntas que o entrevistador ele vai te direcionando, tá? Então, venda o seu peixe. Lembre-se que aquela máxima da primeira impressão é que fica, tá? Isso é verdadeiro também para uma entrevista, tá? E muito cuidado agora com essa questão das entrevistas online, tá? A questão da vestimenta. Se você se vestiria de uma forma para ir para uma entrevista presencial, faça da mesma maneira para a entrevista online, tá? Faça da mesma maneira aí para o momento que você está ali conectado, seja qual for a plataforma, ou pelo WhatsApp, uma ligação, enfim, tá? Esteja apresentável ali naquele momento, como se você estivesse indo para uma entrevista presencial. Tá? E se for presencial, claro que todos os cuidados também ele permanece, tem que manter aí a questão da aparência, o cuidado com a aparência extremamente importante. Olha que eu não estou aqui falando de estar bonito e estar feio, tá? Eu estou falando de, por exemplo, não ir para uma entrevista de emprego ou aparecer num vídeo para uma entrevista de emprego, tá? De camiseta e short. Aí destoa um pouquinho aí a questão da impressão que você deixa para com o entrevistador, tá? Da mesma forma, não está, por exemplo, os meninos, né, com um boné na cabeça, ou as meninas também com um boné na cabeça, tá? na hora da entrevista. Então, ter cuidado aí, ter um zelo em relação à impressão que você está passando para o entrevistador, tá? Então, esse é um outro ponto importantíssimo aí no momento da entrevista de emprego. Deixa eu ver quem mais se conectou aqui com a gente, a Geisa, a Mais Silva, a Marília, acho que é Sarnaldo Soares, o Sérgio Matos, a Lorena. Um grande abraço para vocês. A gente está falando aqui algumas dicas sobre o processo de entrevista de emprego, tá? Então, venda seu peixe, tenha cuidado aí com a impressão que você está passando, a questão da forma com que você está se portando em termos da sua imagem naquele momento que você está no processo da entrevista em si, tá? E aí o processo do início da entrevista, né, sempre vem aquela questão do entrevistador ele te pedir para falar sobre suas experiências profissionais, tá? Você tendo as experiências, claro, já disse aqui, seja sincero, traga aquelas situações ali conforme elas ocorreram, né, elas aconteceram, tá? Sem o florear, sem o mentir, sem o enganar, tá? Mas sendo sincero ali, preciso nas informações. Cuidado para a resposta mecânica, tá? Às vezes o entrevistador pergunta uma coisa para o candidato e o candidato ali está meio que sim, não, foi. Está meio que com resposta silabada, mecânica no processo. Isso acaba travando a entrevista em si, tá? Tente contar a sua história, certo? Esteja ali para poder contar a sua história, falar um pouquinho daquilo que você realmente viveu e vivenciou, tá? E aí algumas pessoas me perguntam, mas Vital, eu saí do ensino médio agora, estou iniciando no mercado de trabalho, ou iniciei a faculdade agora, estou iniciando no mercado de trabalho, não tenho nenhuma experiência profissional. Já falo sobre isso, tá? Nana Lobinha MS, tá? Já falo sobre essa questão do cadastro nas vagas e no ser chamado. Tá? Eu vou fazer um ponto aqui, um adendo nesse quesito, tá? Então, concluindo aqui, muita gente acaba trazendo para mim, poxa, Vital, eu não tenho nenhuma experiência formal, ou às vezes até não tenho uma experiência informal, tá? O que eu vou falar no momento em que o entrevistador ele pedir minhas experiências, tá? Você pode não ter uma experiência necessariamente na questão do emprego formal, do emprego informal, mas você tem vivências. Você tem tudo aquilo que você viveu e aprendeu até aquele momento que você está na frente do entrevistador para ser entrevistado. Tá? Conte sua história. Tá? Quais foram as matérias na escola ou na faculdade, tá? Que mais você se destacou? Por que você tem uma facilidade? Por que não tem? O que você faz de melhor? Tem algum tipo de habilidade? Tem algum tipo de esporte que você pratica e você faz muito bem? Tá? Nesse esporte você acabou liderando uma equipe ou não aconteceu, é liderado, tá? Traga a sua história, tente fazer conexões com aquilo que você vivenciou, com aquilo que você tem dentro do teu histórico, né?
com o que a vaga pede, com o que a vaga está solicitando. Tá? Tem vaga que ela não, claro, é difícil aparecer, sendo bem sincero, tá? Mas tem vaga que não tem requisito de experiência prévia. Tá? Hoje a gente estava fazendo um processo de estágio, hoje eu estava entrevistando algumas pessoas com um processo de estágio hoje à tarde. Tá? E processo de estágio, a experiência ela não é um requisito. Claro, se o candidato ele acabar apresentando algum tipo de experiência, vai ser um diferencial, mas não é um requisito. E aí, numa conversa, né, com uma determinada candidata, ela não tinha experiência nenhuma cadastrada no sistema, a gente chamou para o processo, ela fez as avaliações, os testes, chegou na entrevista. Só que na hora da entrevista ela me trouxe experiências, ela não tinha cadastrado. Talvez se fosse uma outra vaga que ela tivesse se posto, que requeresse as experiências, ela não teria sido chamada. E aí eu conecto essa minha fala agora, tá? Lá com a pergunta, né, que a Nana Lobinha MS fez aqui há pouco. A pergunta não, né? A colocação que ela trouxe aqui para a gente, que sempre se cadastra nas nossas vagas e nunca é chamada. Tá? Primeiro que a gente tem que entender que é um processo seletivo. A DM Vital ela é contratada pelas empresas, tá? Para que a gente faça a seleção. E por formas de contrato a gente tem que seguir alguns parâmetros de requisitos que um contratante solicita. Tá? Então a gente não pode acabar, né, saindo aí do que o contratante trouxe de escopo para aquela vaga. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é verificar se o cadastro, né, seu cadastro, Nana, se ele realmente está completo, tá? Se está trazendo todas as suas experiências. Se, por exemplo, você cadastrou lá uma primeira experiência que finalizou em 2018 e de 2018 para cá não tem nada escrito, apesar de você estar ativa no mercado de trabalho, ou apesar de você ter alguma função como autônoma, realizando algum tipo de atividade que não seja CLT, mas você não cadastrou naquele momento ali. Tá? E aí, consequentemente, tá, a gente utiliza de um sistema para poder agilizar o processo seletivo. Esse sistema ele vai comparar o teu cadastro com o que o contratante está trazendo de requisito. É um algoritmo, né? uma fórmula vinculada aí à programação do sistema em si, que ele vai fazer esse comparativo e vai trazer para a gente, né, para nós recrutadores, já uma relação ali das pessoas mais aderentes àquele processo seletivo. E é aquelas pessoas que a gente faz o primeiro filtro. Se a gente conseguir uma quantidade bacana de gente para poder participar da seleção já nesse primeiro filtro, a gente não vai fazer outros. Tá? Então, para que o currículo ele tenha uma maior aderência, ele precisa estar completo. Ele precisa ter todas as suas experiências, mesmo um estágio, mesmo um trabalho autônomo, freelance, traga para ter o cadastro online. Tá? Aquela máxima de botar somente as últimas experiências ou colocar somente o que se adequa à vaga, isso só serve para currículo em papel. E o currículo em papel está morrendo a cada dia. Tá? Cada vez mais os processos seletivos eles estão utilizando plataformas, eles estão utilizando os meios online aí para poder selecionar. Tá? Justamente por essa facilidade na questão do sistema. Então, dá uma revisada, tá? Se tiver dúvida, me manda aí no direct depois aqui pelo da DM Vital, o teu nome completo, o e-mail que você utilizou para o teu cadastro, que a gente dá uma olhada aqui, tá? Claro, às vezes a gente é bombardeado, né, com pedidos desses durante o decorrer do dia, mas a gente vai respondendo, a gente não deixa sem responder não. Demora um pouquinho, mas a gente vai respondendo aí aos candidatos, tá? A Lai está trazendo aí um depoimento dela, né? Conseguiu um emprego através de uma seleção nossa aqui, que bacana, tá? Então essa questão de muitas vezes se candidatar em várias vagas e não ser chamado, falando especificamente do nosso processo, o que acontece muitas vezes é isso, tá? O cadastro não está aderente ou o cadastro ele não está completo aí com o que o requisitante pede, né? A gente não cobra nada dos candidatos, a gente não cobra um centavo, nem taxa, nem nada para participar do processo seletivo. Somos remunerados pelas empresas que nos contratam para fazer esse processo e, consequentemente, a gente tem que seguir, né, os padrões de contrato ali, os requisitos que o contratante ele nos coloca em cada vaga. Claro que na expertise da gente, quando a gente vê, olha, tal candidato aqui ele não está 100% aderente, mas ele tem algum tipo de aderência ou tem algo que destaque, a gente faz pleito, a gente manda de volta para o contratante, a gente tenta debater aquilo ali, defendendo também o ponto do candidato. Tá?
tá? Para tentar levá-lo à questão de uma recolocação. Tá? A gente trabalha também tendo claro que esse olhar humano, apesar de utilizar um sistema, né, para poder adiantar o processo seletivo, a gente busca não ser robótico dentro do processo, a gente busca essa humanização. Tá? Então, voltando aqui à minha fala, acho que tinha uma pergunta aqui, cadê? Foi a Geisa. Você acha interessante apresentar áreas de interesse distintas das experiências vividas? Geisa, é uma possibilidade, principalmente se você estiver buscando, né, uma migração, uma saída de uma área de atuação para uma outra área de atuação. Tá? Nem sempre é fácil conseguir essa migração, nem sempre é fácil conseguir uma colocação nesse sentido. Às vezes você tem que, como por exemplo essa candidata que estava participando do processo seletivo hoje, ela está contratada hoje em uma empresa, né, a que estava lá com o currículo sem preencher as informações. Hoje ela está trabalhando, ela está em uma empresa, mas está numa área que ela não está muito feliz com o que ela está fazendo. Tá? E ela se colocou para uma vaga de estágio, ela ainda está na graduação, ainda está cursando, então ela estaria apta, né, pelo fator de estar cursando a graduação, ela estaria apta para o estágio de ensino superior, tá? E ela está buscando essa possibilidade de sair de uma área X para ir para uma área Y, galgando outras experiências. Então, às vezes é preciso dar um passinho para trás no sentido de, eu tinha uma vaga de assistente, de analista, enfim, e agora eu estou concorrendo para uma vaga de estágio. Às vezes é necessário fazer esse movimento, principalmente se você está migrando de área. Está aberto para as possibilidades. Tá? Então não deixe de colocar aí as áreas de interesse não. Agora no momento de uma entrevista, claro, você tem que ter uma argumentação que traga aí algo substancial para aquela área de interesse. Tá? Poxa, eu já tive uma vivência como freelancer, como autônomo, como isso, como aquilo, enfim, que me levou a despertar o interesse nisso aqui. É por isso que eu desejo dando aí um outro passo. Tá? Então, atentar para esse ponto. Tá? Então, deixa eu ver aqui, tem uma galera também conectando, a Tamila, a Mari, a Goia Almeida, a Beamor, a Liana, a Vânia, a Laércio, beleza. A Aline está aqui trazendo que é correto se ainda está a vaga que não tenha experiência. Tá? Geisa, eu acabei de responder a pergunta da Geisa, não foi? Acho que foi a da Geisa que estava respondendo aqui, cadê? Foi a da Geisa que eu acabei de responder. Então, Lini colocou aqui que é correto se ainda está uma vaga que você não tem experiência. Primeiro ponto que você tem que verificar é se a vaga pede experiência. Se a vaga solicitar que exigir, né, algum tipo de experiência naquela formação, um tempo de experiência naquela atividade em si, tá? E você não apresenta essa experiência, consequentemente, possivelmente, teu currículo ele não vai ser triado aí para o processo. Tá? Então, por isso que eu falei, muitas vezes a gente tem um desejo de ir para alguma área, tá? O estágio é uma porta, ou até um estágio não remunerado, se você tiver condição de fazer um estágio ali por alguns meses naquela área de seu desejo, de sua atuação. Isso rola muito na área de saúde. Tá? O pessoal acaba fazendo estágio voluntário para adquirir experiência, e esse estágio voluntário ele deve vir para o seu currículo. Tá? É uma experiência, é um aprendizado, é algo que você fez ali em termos profissionais. Tá? Estágio para ensino médio, se a gente tiver demanda, a gente abre vaga sim. Tá? A gente não abre a vaga não existindo a demanda, tá, Vânia? Se alguma empresa ela requisitar que a gente faça seleção para ensino médio, a gente faz sem problema nenhum. A gente não faz a intermediação, tá? A gente faz o processo seletivo, mas a intermediação a gente não faz. Já fizemos há tempos atrás, mas não trabalhamos mais com intermediação de estágio. E a gente sempre orienta, né, as empresas que nos contactam a fazer o processo de intermediação com alguma dos institutos, as empresas que trabalham com isso, que estão no mercado de Feira de Santana. Tá? Mas se tiver demanda, alguma empresa solicitar para a gente processo seletivo aí para vaga de ensino médio, de estágio de ensino médio, a gente faz sim. Tá? Então vamos lá. Então, mais uma galera entrando aqui. Temos até a Escola Êxodo também aí acompanhando a nossa live, né? Acompanhando esse bate-papo também. Sejam bem-vindos. Tá?
Então, retomando aqui o roteirozinho, né, que eu fiz, tá? A gente falava aí das experiências, o trazer as experiências para o momento da entrevista, tá? Se você não possui experiências, retomando, tente trazer aí as suas conexões com questões escolares, acadêmicas, alguma matéria específica, alguma habilidade que você possua, que você consiga conectar, né, consiga fazer uma correlação com a área de atuação, aquilo ali que a vaga tá solicitando, tá? Então isso é muito importante para mostrar até que você está antenado, que você realmente está desejando ali tá presente, né, naquele processo ali de contratação, tá? Você tendo experiências, traga as experiências que você possui. Agora, uma dica, tá? Uma dica enorme. Muito cuidado com o que você coloca na hora de contar suas experiências, tá? Eu cito essa situação direto, em entrevista de rádio, em bate-papo, aqui nesses momentos online, tá? Eu falo dessa situação direto. Em uma determinada entrevista, uma determinada pessoa, tá? Aí na pergunta com quais eram as suas experiências, enfim, não, trabalhei na empresa X como caixa. Ah, beleza, bacana. E me conta um pouquinho o que você fazia. Ah, eu recebia dinheiro e passava troco. Gente, receber dinheiro e passar troco é função básica de um caixa. Eu sei que todo caixa ele faz isso, tá? Qualquer entrevistador sabe que todo caixa faz isso, certo? Mas o que é que a mais você trouxe? O que é que você contribuiu com essa tua função para os resultados da empresa? O que é que você agregou com tua atividade, com tua habilidade, tá, ali à empresa? Poxa, Vitor, olha, como caixa tinha basicamente lá, receber o dinheiro do cliente, passar troco, enfim. Mas eu observei quando eu assumi, por exemplo, que volta e meia tinha algumas diferenças de caixa lá que aconteciam para mais e para menos. Então eu utilizei lá um controle paralelo, Excel, sei lá, estou divagando aqui, tá? Para poder conseguir fazer com que essa diferença de caixa ela diminuísse, tá? Eu fiz ali uma conferência da minha conferência e acabei trazendo um retorno bacana para a empresa e retorno bacana para mim também, né? Porque às vezes quando tinha lá a diferença de caixa, estava faltando dinheiro e tinha que entrar lá no quebra de caixa e às vezes tinha que pagar aquilo ali. Então eu criei um mecanismo que me ajudou e ajudou a empresa. Poxa, é bacana um entrevistador tá ouvindo uma situação dessa, tá? Mas claro, você vai contar uma situação dessa se realmente ela ocorreu, se realmente você fez isso. Não vai mentir não, pelo amor de Deus, tá? Como eu já falei, a gente utiliza de algumas técnicas de linguagem corporal que a gente vai ali pegando nuances se a pessoa está tentando burlar uma resposta ali na situação, tá? Então, traga situações em que você consiga focar aí nos resultados, tá? Traga situações que você consiga focar no que você trouxe ou agregou para aquela empresa, para aquele serviço, para aquela função que você exercia, tá? Não traga respostas mecânicas aí de é isso ou aquilo e acabou, tá? Tente argumentar, tente novamente, o vender seu peixe, tá? Dá um abraço aqui na Aline, na Isa, que entraram, Lucas, o Jean também, Dilma, minha mãe, grande abraço, beijão mãe Coruja, participando aí, a Aline também aqui, Óculos da Ju também participando, Marcelo, Binho Moreira, Paulo Sérgio, tá? A Mari Rodrigues, grande abraço para vocês que acabaram de entrar também, tá? A Geisa fez outra pergunta aqui, atualmente estou em busca de trabalho, em meu tempo vago, eu faço curso online, isso enriquece o currículo? Lógico que enriquece, tá? Apesar de você não estar nesse momento no mercado, inserido no mercado de trabalho, você não está parado, você está fazendo curso, está se atualizando, traz isso para dentro do teu currículo também, tá? Muita gente faz um monte de curso e não coloca no currículo. Como é que a empresa contratante, como é que o entrevistador ele vai saber se não está lá? Isso enriquece o currículo sim, ele deve estar lá colocando, principalmente se for novamente aquele ponto, né? De você estar buscando uma recolocação em uma outra área que não era aquela que você trabalhava anteriormente. Então você demonstra que o conhecimento técnico, né, o de ensino, o acadêmico, você está buscando. Tá? O que você está procurando agora é a oportunidade de colocar esse conhecimento em prática. Tá?
Então é importantíssimo sim que você traga essas situações, né, de cursos que foram realizados para dentro do teu currículo, tá? Então, retomando aqui ao ponto, né, de falar sobre suas experiências, de foco naquilo que você conseguiu agregar. Se você tem algum diferencial, se tem alguma coisa diferente que você conseguiu realizar aí para aquele processo, para aquela atividade em si, traga isso também na entrevista, sendo sincero no que você coloca, tá? Um outro ponto de observação, né, é a questão do momento de você falar por que saiu de determinada empresa. Novamente, não minta, tá? Se for uma situação de, poxa, aconteceu algo que um assédio, uma situação qualquer que denegriu a tua imagem, tá? Te deixou mal, enfim, tente trazer isso de uma forma bem transparente, sem maximizar, sem tentar se colocar numa posição de coitado naquela situação em si, mas tente trazer como um aprendizado de algo que passou, de algo que você já deu a volta por cima, tá? Mas sempre tem que trazer os motivos reais, né? Aí que levaram a um processo de uma ruptura desse relacionamento que se chama emprego. O emprego é um relacionamento também, tá? É um contexto em que nós somos contratados para poder resolver problemas, tá? Toda e qualquer empresa, ela só tem uma função, tá? Ela só tem lá um cargo que ela faz um processo seletivo se ela tiver um problema para resolver. E ela quer você para poder resolver esse problema, tá? Então venda seu peixe que você consegue resolver problemas, tá? Você é contratado para resolver problemas e a gente faz isso o dia inteiro, tá? Quem não gosta de resolver problemas possivelmente não está desempenhando bem as suas funções, porque qualquer função que seja em qualquer empresa pública, privada, tá? ONG ou que seja, a gente está ali para poder resolver problema, para poder dar um resultado em cima de alguma coisa, tá? A Aline colocou aqui também perguntando sobre conselhos para entrevista gravada, tá? Primeiro ponto é você ter cuidado aí com a questão do tempo que te deram para poder você montar o teu vídeo, tá? Isso é primordial. Tente não estourar o tempo que foi colocado. Em média, geralmente te pedem aí entre 2 e 7 minutinhos de gravação, tá? E naquele momento ali é meio estranho você falar para diante de uma câmera. Então treine na frente do espelho. Tá? Do que você faz lá, faça um roteirozinho, o roteiro pode ser o teu currículo, mas faça um roteiro ali do que você vai falar, os pontos importantes, sempre trazendo essa questão dos resultados, como eu falei anteriormente, tá? É como se você estivesse na frente do recrutador, tá? Tem empresas que para a entrevista gravada, né, para o videozinho gravado de uma auto-apresentação, tá? Às vezes elas dão alguns tópicos que têm que ser respondidos, tá? Fique atento também se você está respondendo a todos esses tópicos naquele tempo que foi estipulado, certo? Então, realmente tirar um pouquinho de timidez de um lado, treinar na frente do espelho, gravar o material, olhando a questão do tempo e enviar. Lembrando também que o conselho que eu falei antes, né, da impressão, da questão do você se portar diante da câmera, a vestimenta, enfim, isso também conta. É como se você estivesse na frente do recrutador naquele momento. Tá? Então, cuidado para esse ponto, certo? Bacana, Geisa. A gente está aqui, a intenção é que esse processo, a gente vá gradativamente, né, trazendo aí mais situações. Por enquanto a gente está uma vez por mês, mas quem sabe mais à frente a gente torne esse processo trazer dicas, tanto na questão de processo seletivo, mas em outras questões também, gestão empresarial, empreendedorismo, gestão financeira e outras nuances mais que a gente trabalha, que a gente ajuda pessoas e empresas aqui no nosso dia a dia. Então a intenção é realmente trazer informação para vocês, tá? E eu acredito que eu sou professor universitário, né, pós-graduação, na área de pós-graduação, alguns já foram meus alunos em graduação aqui, outros na pós, enfim, tá? Eu acredito muito que o compartilhar conhecimento eu aprendo muito mais às vezes do que vocês aprendem comigo. Tá? Então também é um aprendizado para mim esses momentos e é prazeroso estar aqui trazendo informação para vocês. Tá? Então vamos lá, voltando para o meu roteirozinho aqui para vocês. Tá? Então
as experiências, foca no resultado, foca no que você conseguiu fazer para poder agregar, no que você conseguiu trazer de diferencial para aquilo que você realizava. Tá? Tente mostrar se de fato aconteceu, claro, novamente, tá? Não mentir nas entrevistas, tá? Mas tente mostrar alguma coisa de um diferencial que você fez. Para você pode ser algo pequenininho, mas que dê um resultado bacana. Tá? Traga essa situação. Traga esse contexto. Todo mundo já teve alguma situação meio que inusitada ou que precisou tomar uma decisão ali que deu certo no dia a dia do trabalho. Tá? Então traga isso como exemplo ali quando você estiver falando daquela experiência, daquela função, naquela determinada empresa. Tá? Outro ponto importantíssimo, tá? é observado na seleção que muitas vezes quando a gente está na posição de entrevistado, né? Muitas vezes quando a gente está na posição de do lado da mesa ou do outro lado da câmera, tá? Nas entrevistas online hoje, e está sendo arguído, está sendo entrevistado, tá? Muitas vezes a pessoa se perde na sua fala. Tá? Ela não consegue manter um raciocínio lógico ou uma cronologia dos fatos. Tá? Então, prestem muita atenção no que vocês estão colocando. Tá? Alguns entrevistadores pedem para você falar da empresa atual, do momento atual, até chegar no passado. Outros pedem para vocês iniciarem falando da experiência mais antiga para a experiência mais atual. Tá? Se não conseguem de memória manter aí uma cronologia, uma lógica das suas atuações, tá? Tem o currículo em mãos. Tem ali o seu roteirozinho do que você vai trazer. Não é estar pescando não, tá, gente? É uma forma de você conseguir. Você pode até falar isso para o recrutador. Poxa, olha, estou um pouquinho nervoso aqui, tá? Para poder não errar a cronologia, eu trouxe aqui minha carteira de trabalho, eu trouxe meu currículo, mas eu vou explicar cada um dos momentos que eu passei aqui de experiência. Tá? É só para poder ter aqui um contexto de orientação. Tá? Eu não vejo nada demais nisso, desde que você seja sincero porque que está com aquilo ali na mão, tá? Naquele momento da entrevista, seja presencial, seja online. Então, o raciocínio lógico, a questão da temporalidade, a sequência cronológica de uma forma certinha, e isso vale também no preenchimento do teu currículo, tá? Principalmente no cadastro online. Eu já vi muita situação do candidato ele não se atentar na hora do preenchimento, tá? E aí coloca a data da saída quando era para ser a data da entrada e a data de entrada quando era para ser a data da saída, consequentemente dá um erro ali na visão, né, do entrevistador, dá um erro ali na visualização dentro do sistema daquele tempo de experiência que a pessoa possui. Tá? Então, ter atenção nesses pontos também de início, fim de cada um, a cronologia da coisa. Preste atenção no que o recrutador está te perguntando. Tá? Tente ali realmente ter uma atenção focada naquilo que está sendo pedido, para que ele não te pergunte qual a sua fruta preferida e você fala o esporte. Tá? Claro que eu estou dando um exemplo bem distoante da coisa, mas a gente vivencia no nosso dia a dia de processo de entrevista, até no nervosismo do candidato, a gente perguntar uma coisa e o candidato responder outra. Tá? Às vezes a gente repete a pergunta, ou às vezes a gente faz a pergunta de uma outra maneira, e se o candidato ele continua no decorrer do processo, né, a gente perguntando uma coisa e ele respondendo outra, isso pode dar um indício de que a pessoa ela tem uma dificuldade de uma interpretação ali do que está sendo posto. Isso pode ser negativo durante o processo da entrevista, tá? Durante o processo da seleção. Então, muito cuidado aí com a sua resposta. Tá? Muito cuidado com entender o que o recrutador ele está perguntando, o que ele está querendo saber, tá? Para você formular ali a sua resposta. Tá? A próxima dica é algo extremamente inusitado, tá? Que muita gente vai achar que é história de pescador, mas acontece e não aconteceu comigo uma vez só. Tá? Não é história nem de pescador e nem história de recrutador. Tá? Foi fato verídico. No processo seletivo, principalmente quando a gente faz a seleção presencial, tá? Uma das coisas que a gente tenta e busca fazer é deixar o candidato ele mais relaxado, ele mais digamos, solto, né? Para que ele responda com maior tranquilidade, ele não
fique naquela tensão do nervosismo. Então a gente vai utilizando de mecanismos, de forma de quebrar gelo para virar realmente um bate-papo sobre sua carreira, sobre a carreira de quem está sendo entrevistado. Tá? Só que neste momento do relaxar, para quebrar o gelo, para tirar a tensão, enfim, tem gente que relaxa demais. Eu já tive situações mais de uma vez das pessoas deitarem na minha mesa. De estar ali conversando, e daqui a pouco está aqui falando comigo deitado. Tá? Então, muito cuidado com isso. Eu começo a me perguntar, vem cá, se a pessoa está numa entrevista de emprego e já está aqui quase que me pedindo um cobertor, um travesseiro, para poder deitar em berço esplêndido ali, está usando minha mesa para isso, tá? Imagina o que ele vai fazer quando ele for contratado. E aí, consequentemente, claro que isso vai começando a pesar também aí no processo de comparação com outros candidatos que tenham tido uma postura um pouquinho melhor. Então, por favor, não deitem na mesa, né, do recrutador, tá? Da mesma maneira, no processo online, nas entrevistas online, tá? Claro que você tem que se posicionar, vai estar muitas vezes dentro de casa, numa entrevista online, tá? Mas se posiciona num local que não tenha tanto ruído, que não tenha tanto barulho, interrupções, tá? Crianças são um presente divino, tá? Mas a criança correndo na frente da câmera, aí durante um processo de entrevista, acaba tirando a atenção do recrutador e de quem está sendo entrevistado também, tá? Então tenta criar aquele ambiente, né, para que a entrevista ela flua de uma maneira bacana também, tendo cuidado com essa situação, tá? E se você estiver no sofazão lá da tua casa no momento da entrevista, cuidado para você não relaxar demais também e deitar no sofá, tá? Já aconteceu uma vez durante essa pandemia, né, mais de um ano aí que a gente está nesse processo, realizando muitas das nossas entrevistas no formato online. A gente migrou para uma plataforma que a gente tem essa possibilidade e que nos dá algumas nuances ali também comportamentais, tá? Então já teve situação da pessoa tão relaxada, ela vai escorregando no sofá como se ela estivesse assistindo ali um filme, uma série, e quase que pedindo pipoca para poder participar do negócio. Então, cuidado também em relaxar demais no teu ambiente de casa e acabar não fazendo feio aí na entrevista, tá? Outro ponto extremamente importante, tá? Gente, e aí eu digo para meus amigos também que estão aqui conectados na live, tá? A gente utiliza de uma política aqui, por exemplo, se tem um determinado processo seletivo uma pessoa que é mais próxima, mais íntima a mim, vital, eu não faço a seleção, tá? Não serei eu que irei entrevistá-lo, é alguém da minha equipe que vai entrevistar a pessoa. Então, se existe, na equipe também acontece da mesma forma, se porventura em alguma seleção, algum amigo conhecido próximo da pessoa esteja participando do processo, tá? Imediatamente a analista que esteja com a vaga trabalhando, ela tem que sinalizar para a gente, e aí ou eu, ou minha sócia, ou a outra analista faz a seleção, tá? Faz a entrevista daquele processo, para que não haja essa questão da pessoalidade falando na hora da gente montar os relatórios, tá? Então, cuidado que a gente toma muito aqui internamente em relação a isso. E por que eu estou dizendo isso? Tá? O recrutador ele não pode ser visto como brother, como amigão, tá? A gente utiliza na mecânica do profissionalismo, tá? Da questão de fomos contratados para fazer uma determinada função, fazer um determinado serviço, para resolver um problema, tá? De alguma empresa que ela está com um problema lá de conseguir captar talentos, conseguir captar pessoas, tá? Então somos contratados para resolver este problema e, consequentemente, tá? A gente não está aqui para ser o brother do candidato, tá? A gente está aqui para poder traçar o processo seletivo conforme os requisitos que a gente foi contratado para, tá? A Vital, mas isso é muito seco, isso é muito... Não, gente, isso é trabalhar com profissionalismo. Acho que é H. Lennox, tá? Pode perguntar assim, se você perguntou antes eu acabei não vendo, tá? Me desculpe, pergunta aqui de novo que com o maior prazer a gente responde sim, tá?
Então, assim, muito cuidado com essa questão de achar que existe uma conexão de uma intimidade com o recrutador, tá? E isso acaba trazendo muitas vezes distorções na cabeça do candidato, tá? Acreditando que existe essa intimidade, essa proximidade, tá? Que a gente está sendo contratado novamente, a gente é contratado para poder resolver um problema, para poder fazer ali o processo seletivo conforme os critérios que estão sendo postos, tá? Então a gente vai seguir esse roteiro, a gente vai seguir o processo seletivo dentro desses critérios, certo? Então, o que acontece muitas vezes? O candidato, ele por se sentir talvez tão acolhido, que a gente tenta fazer o processo de acolhimento ao máximo, que a gente entende o nervosismo, a gente entende pessoas que passaram muitos anos no mercado de trabalho, que estão desempregados no momento, a prática, né, do participar de uma entrevista acaba faltando às vezes, tá? Então a gente entende todo esse momento, a gente tenta acolher, a gente dá dica durante o processo de seleção, a gente orienta de como melhorar a questão do currículo, escreve dessa maneira aqui, traz tal informação que você me falou na entrevista e não participou, enfim, tá? Então a gente vai orientando aí no decorrer do processo, certo? Então, o que acontece muitas vezes? O candidato, ele por sentir-se tão acolhido, tá? Ele começa a mandar mensagens de WhatsApp em horários que não é horário comercial, tá? Todo santo dia, toda santa hora, e até fazer ligações com isso. Os números que a gente utiliza são números corporativos, eles ficam na empresa, então se ligar fora do horário, ele vai tocar, ninguém vai atender, tá? Mas acaba uma interpretação às vezes errônea, tá? do candidato nesse sentido, tá? Todo o processo, a plataforma que a gente utiliza, o candidato ele consegue acompanhar o processo pela própria plataforma, tá? E em todas as etapas, se houver aí a aprovação ou reprovação, no caso da aprovação a gente vai fazendo contato para poder marcar as próximas, tá? No caso de reprovação, automaticamente o sistema manda por e-mail para o candidato, tá? E a informação às vezes cai na caixa spam, né? Tem que ter esse cuidado, mas o sistema ele dispara automaticamente. Lacerda, teu caso foi a mesma situação, acho que foi a Geise, enfim, outra pessoa perguntou aqui recentemente, tá? Me manda teu nome completo, o e-mail que você utilizou para poder fazer o cadastro na plataforma, tá? No direct, e posteriormente a gente dá uma olhada no teu cadastro. Mas o que acontece a maioria das vezes, tá? Você tem experiência comprovada, mas pode ser que essa experiência ela não esteja cadastrada dentro do sistema, ou ela não esteja descrita de uma forma correta dentro do sistema, tá? Foi o exemplo que eu dei na estante. A pessoa tem lá a experiência como caixa, ela colocou lá função caixa, e aí na parte do descritivo das atividades, a pessoa responde lá que recebia dinheiro e dava troco, tá? Isso acaba não sendo um destaque em relação a outras pessoas que têm experiência como caixa, que descreveu mais atividades, que descreveu mais situações do dia a dia ali no descritivo da atividade dela, consequentemente o algoritmo do sistema, né? O sistema ele faz um comparativo entre as experiências que o candidato traz, tá? Os descritivos que o candidato traz versus o que a vaga, o que o requisitante da vaga ele está pedindo. Então é feita uma conjunção desses dois fatores, trazendo para a gente aqueles cadastros, né? Aqueles currículos que se destacam mais, e são esses que a gente vai fazer na triagem primeiro. Tá? Se o currículo ele não tiver bem preenchido, se ele não tiver com todas as experiências, se ele não tiver com um descritivo lá do que a pessoa fazia, esse currículo ele vai ficando para trás nesse momento da triagem. Tá? Então, não tem como a gente adivinhar que o candidato ele tem a experiência X, Y ou Z se o currículo ele não tiver bem elaborado. Tá? Contrata assim, Joselina, tá? A vaga, quando ela é aberta com o nome PCD, ela é exclusiva para PCD, tá? Mas as demais vagas, o PCD ele pode participar normalmente, não tem problema nenhum, tá? Não tem situação que impeça o processo seletivo ou que impeça a contratação aí de um PCD participar de uma outra vaga que não tenha lá descrito que é específica para PCD. Não existe nenhuma restrição nesse sentido não. Tá? Então vamos lá. Então acho que as duas últimas perguntas que tinham aqui eu já trouxe também a situação, tá?
o HLEN0X, né? H Lennox, alguma coisa do tipo, perguntou se poderia responder a pergunta dele. Eu não tinha visto se tinha uma pergunta aqui anterior, realmente eu não encontrei a pergunta, tá? Pedi para poder recolocar aqui a pergunta, mas não colocou ainda. Então assim que postar aqui a gente responde, tá? Então muito cuidado com essa questão de mensagens, na questão da utilização do WhatsApp, o número corporativo da gente, ou de qualquer outra empresa, tá, gente? O número que o recrutador, qualquer recrutador tenha feito contato com vocês aí, enviou por onde? Manda aqui no chat, tá? Se você me mandou no direct, alguma coisa assim, eu não consigo ver aqui agora, tá? Manda aqui no chat a pergunta que a gente responde. Se for para poder solicitar, né, verificar teu cadastro, aí deixa lá no direct que posteriormente a gente vai lá dar uma olhada e responde assim que possível, tá? Então voltando aqui com essa questão do contato, tá? Muito cuidado com essa questão do inconveniente, tá? Do ser inconveniente, ser em mensagem ou em até a questão das ligações também, tá? Outro ponto, certo? Que eu já vou trazer aqui porque foi uma situação recente também que aconteceu e é algo que não cola com a gente, tá? Pode até funcionar talvez com alguma outra consultoria, com alguma outra empresa, enfim, mas volta e meia a gente recebe aqui algumas cartinhas dizendo que é do vereador XYZ, do deputado, ou pessoas ligando para cá dizendo que é do sindicato isso, sindicato aquilo, tá? Eu não sou contratado de vereador, não sou contratado de deputado, não sou contratado de sindicato. A gente presta serviço aqui para as empresas que nos contratam. Se o sindicato quiser que a gente faça um processo seletivo, a gente também faz para ele, tranquilamente, tá? Se algum deputado, vereador quiser um processo seletivo para selecionar de forma técnica seus assessores, a gente também faz, tá? Mas simplesmente a gente não vai estar direcionando ou dando mérito para alguém no processo seletivo porque foi enviada alguma carta de sindicato, de algum cargo político e por aí vai, tá? A gente não trabalha dessa maneira. A gente trabalha com a isonomia, todos têm o mesmo parâmetro aí para poder participar do processo seletivo, tá? A Santos Jéssica está falando perguntando se tem vaga de emprego, temos várias. Hoje são 49 processos, 49 vagas que estão abertas essa semana aqui conosco para Feira de Santana e várias cidades aí para Bahia afora e, se eu não me engano, tem uma vaga para São Paulo também, tá? Que a gente está trabalhando no momento, tá? Então, essa questão de você cadastrar várias vezes nunca teve resposta, Jéssica, pode ser a questão do teu cadastro, como eu vim explicando há pouco, tá? O cadastro ele pode estar lá não aderente à vaga que você está se cadastrando ou ele por algum motivo ele não está com as experiências cadastradas da forma correta ou nenhuma experiência cadastrada, tá? Manda depois no direct aí o teu nome completo, que a gente olha teu cadastro, não vai ser de imediato também porque a gente recebe todo dia várias pessoas pedindo para poder olhar, então a gente vai respondendo aos pouquinhos aí, à medida do possível, mas a gente não deixa sem resposta não. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente não deixa sem resposta não, tá? Boa noite, Karine, seja bem-vinda também. Se tiver alguma pergunta, manda aí aqui no chat que daqui a pouquinho eu respondo, tá? Então, voltando aqui, cuidado com essa questão de achar, né, que o recrutador ele é o brother, que ele vai resolver a sua vida, tá? Processo seletivo, o mérito é do candidato, não é do recrutador, tá? Quem se aprova ou se reprova é o candidato no decorrer do comparativo com outros candidatos, tá? Não quer dizer que você foi reprovado no processo hoje que você é um profissional ruim, tá? Mas de alguma forma pode ter aparecido um outro profissional que se destacou mais naquele momento para aquela função, tá, do que você, tá? Mas o seu cadastro ele não é retirado do banco de dados, ele não fala novamente da lei militar, né? Ele não é expurgado do banco de dados, você pode se candidatar em várias vagas aí. Boa noite, Pérola, seja bem-vinda. Tá? Então pode continuar se cadastrando nas vagas e a gente faz muito isso também, tá, gente? O candidato, eu vou usar aqui o nome, tá? João, tá? Qualquer João aí, tá? Participou de uma vaga para vendedor, tá? Para uma empresa X
e acabou que no processo final, né, entre os finalistas, ele não foi selecionado. E aí, dias depois, abre um outro processo seletivo com a gente para uma empresa Y, uma outra empresa, para a vaga de vendedor também. Tá? E a gente lembrou que o João participou do processo recentemente, que ele tem ali expertise naquela área de venda, naquele tipo de negócio, naquele tipo de produto ou serviço. Tá? A gente puxa para o processo, a gente faz contato, aí é o processo inverso, não é o candidato procurando a vaga, a gente procura o candidato. Tá? A gente chama o João, perguntando, faz contato com ele, perguntando se ele tem interesse naquele processo, naquela vaga, aí coloca no processo. Aí e traz para o processo para ele participar junto com os demais. Tá? Ele não vai ter nenhum fator de preponderância pelo fato dele já ter participado antes. Tá? O que pode acontecer é, se os testes foram o mesmo, ele não vai fazer o teste de novo. A gente vai aproveitar os testes que já foram realizados, aproveita a entrevista também. Então é feito um bate-papo de alinhamento da vaga, de falar um pouquinho da vaga para a pessoa, mas a gente puxa de um processo para o outro, também sempre quando há essa congruência, né, das atividades aí entre um processo e outro. Tá? Aí um ponto também que a gente, enquanto candidato, durante o processo de entrevista, tá? A gente tem que ter muito em mente o cuidado, certo? Entre o insistir, entre o persistir e entre o exaurir, quase que não sai. Tá? Insistir, persistir, exaurir. Tá? O que eu quero dizer com isso? A persistência é aquele momento em que o candidato ele está se colocando, buscando o processo, buscando as vagas. Tá? A insistência vem quando o candidato, ele, como vários de vocês perguntaram aqui, né, poxa, me candidatei em diversas vagas, mas eu não fui chamado. Tá? Aí eu já saio da persistência para a insistência. E a recomendação que a gente dá manda no direct aqui o nome completo, o e-mail que você utilizou, que a gente, com o maior prazer, a gente olha o cadastro de vocês. Tá? A gente não quer currículos cadastrados de forma incompleta no nosso banco de dados. Muito pelo contrário, a gente quer que os currículos estejam bem vistosos, né, bem aderentes às vagas, para cada vez mais a gente conseguir recolocar pessoas no mercado de trabalho. Tá? Então a insistência ele vem nessa situação. Agora o exaurir acontece quando a pessoa fica achando que a gente dá emprego. Tá? Não existe isso de dar emprego. Tá? A gente não é dono da vaga, a gente não é dono do processo em si. Tá? A empresa que está com a vaga aberta que nos contratou para poder fazer o recrutamento e seleção. Tá? Então a gente somente abre a vaga se a vaga realmente ela de fato existir. Tá? Porventura também, se uma vaga está transcorrendo, ela está acontecendo e o cliente, né, nosso contratante, ele cancelou a vaga, o sistema automaticamente ele envia para todos que estão cadastrados naquela vaga, seja que se esteja participando de alguma etapa do processo ou não, que a vaga foi cancelada. Tá? Então é uma forma também da gente estar comunicando aí com vocês. Tá? Deixa eu ver aqui, Lacerda mandou aqui, tem uma dúvida, se a empresa Y tem uma vaga para auxiliar administrativo, mas tem um candidato que já trabalhou nessa empresa e está no cadastro, você excluindo no processo? Incluímos sim, desde que o contratante não faça nenhum requisito de não contratar ex-funcionário. Tem empresa que tem lá dentro do seu código de conduta, né, dentro da sua gestão interna, que não recontrata ex-funcionário, mesmo que tenha sido um excelente ex-funcionário, mas por questões internas eles não recontratam. Então, se for esse caso, a gente não consegue colocar dentro do processo. Agora, se não tiver nenhum bloqueio, nenhum empecilho em relação a isso, não tem problema nenhum de estar participando da seleção. Até porque as nossas seleções, a particularidade da DM Vital, a primeira fase a gente não divulga o nome da empresa contratante. Então, acontece muito de pessoas que já trabalharam na empresa, às vezes se candidatam para aquela empresa também. Aí já aconteceu quando a gente dizer para o candidato que empresa é essa, empresa Y, o candidato falar, não, se é para poder voltar para lá, eu não quero não. Aí, acontece. Tá? E saiu chateado por algum motivo, alguma situação, tá? E acaba que não tem o desejo de retornar.
tá? Então, nada impede, desde que não exista, né, a questão da restrição em relação ao contratante. Tá? Havendo a restrição, aí a gente já não puxa para o processo em si. Tá? E aí a gente já tem agora já 1 hora, né, batendo 60 minutinhos aqui já nesse bate-papo, tá? Voou o tempo aqui. Tá? Para a gente finalizar, eu vou responder a pergunta da Lídia FSA Araújo, certo? Mas para a gente finalizar, tá? Dentro do processo seletivo, não vá para uma seleção, para uma entrevista de emprego, tá? Com aquele pensamento de eu não vou ser selecionado, eu já perdi na vaga, e não vai ser eu, essa vaga não é minha. Não se coloque uma carga negativa que não é sua. Tá? Não se atribua isso que não é seu. Tá? Seja positivo, pense positivo. Claro que infelizmente não existe vaga, né, para todo mundo. Às vezes é uma vaga só para centenas de pessoas que se candidatam ali ao processo. Então os filtros vão sendo realizados em um formato de funil, né, em que vai ficar ali uma quantidade pequena de finalistas. E desses finalistas, se é uma vaga só, somente um vai ser contratado. Tá? Mas pelo fato de você não ter sido contratado, não ter sido chamado, ou não ter participado de nenhuma etapa, enfim, isso não é um ponto para você já ir para qualquer seleção com aquele olhar cabisbaixo. Tá? Utilize uma máxima, o não da entrevista, você já tem, vá lá para conquistar o teu sim. Tá? Se você utiliza essa máxima, você vem com essa roupagem de a vaga é minha, ponto. Tá? Não é alimentar uma possibilidade de frustração, não estou falando isso, tá? Mas você trazer na tua fala aquela plenitude de certeza que você realmente quer a vaga. Tá? E se encanta durante a seleção. Isso pode ser um grande diferencial, tá? Muitas vezes no comparativo entre 2 candidatos, e eu já vi isso acontecer na entrevista com o contratante. Tá? 2 excelentes candidatos, com uma jornada de carreira muito parecidas, inclusive tinham trabalhado em uma mesma empresa juntos, em momentos, né, bem parecidos, tá? Funções diferentes, mas momentos bem parecidos. Tá? Excelentes currículos, excelentes pessoas. Tá? E aí, no momento da decisão final, o recrutador ele não conseguiu diferenciar entre outros fatores. Ele escolheu aquela pessoa que no momento da entrevista passou uma melhor energia. Ele utilizou essa frase. No momento da entrevista, o candidato A passou uma melhor energia e ele foi contratado. Tá? Então, tenham isso muito em mente, tá? De ser positivo aí para o processo. Tá? Então, o Lead traz aqui que já fez uma entrevista com a gente, depois com a empresa contratante, porém não conseguiu a vaga e nem foi informada o porquê. Olha, esse feedback específico, Lídia, a gente não tem como dar especificamente, até porque muito contratante ele não diz pra gente qual foi o motivo, tá? Então, eles só colocam pra gente, olha, o contratado foi fulano, pode comunicar aos demais candidatos que eles não foram contratados. Então, a gente tem um texto já padrão dentro do sistema, tá? Que é muito relacionado ao comparativo entre os candidatos. Tá? O processo seletivo é comparativo. Então, se o contratante ele tinha lá 4 pessoas para poder entrevistar, por que eu estou falando 4? Porque por prática nossa, eu não vou mandar para uma vaga de emprego 15 pessoas para o contratante. Eu vou mandar no máximo 4. Tá? É uma metodologia que a gente utiliza aqui internamente. Então, se você chegou na fase final e era uma vaga só, tá? Ia ter no máximo aí mais 3 pessoas concorrendo contigo. Tá? Então, o processo da seleção dele ali ele vai ser comparativo entre aquelas 4 pessoas. Tá? Então, nessa comparação, alguma coisa fez com que outra pessoa ela se destacasse naquele momento mais do que você. O feedback específico, como eu falei, nem sempre a gente recebe do contratante, tá? E, consequentemente, também a gente não faz esse serviço, né, individualizado, porque a gente não teria capacidade humana para poder estar dando tantos feedbacks. Aí, como eu falei, a gente está com 49 processos abertos nesse momento, então é muita gente. Hoje à tarde eu fui limpar o meu WhatsApp. Tá? Do mês de junho para cá, eu já tinha 1.764 contatos realizados com pessoas em processos seletivos. E olha que eu não sou a pessoa que mais faz entrevista aqui na DM Vital. Tá? Pelo contrário, eu entro para poder apagar o incêndio. Quando o processo seletivo está muito grande, muita quantidade de processo, eu acabo entrando aí para poder ajudar os nossos analistas, né,
aí a desenrolar as vagas e a gente não perder prazo, tá? Mas 1.764 contatos realizados aí do mês de junho para cá, com candidatos em processos seletivos, em aplicação de testes, entrevistas e por aí vai. Então é muita gente, a gente não tem, humanamente a gente não tem como estar dando esses retornos, né, tão específicos, por isso que a gente utilizou um texto mais padrão dentro do sistema para informar as pessoas que porventura não passarem em uma das etapas, para não ficar naquele negócio, poxa, eu fiz a entrevista, participei de um processo e nunca tive um retorno nem se positivo nem se negativo. Tá? Então a gente trabalha para que a gente dê um retorno sim, para que a pessoa não fique naquela expectativa, mas a gente infelizmente não tem como fazer de forma tão personalizada nesse sentido. Tá? Thaís Carneiro está falando que não está dando sorte, tá? Pode ser também a questão cadastral da Thaís. Manda no meu direct aí, no direct da DM Vital, teu nome completo depois, o e-mail que você utilizou para cadastro. A gente dá uma olhadinha no teu cadastro, orienta se tiver alguma coisa para poder modificar, se tiver faltando alguma situação aí, tá? E como eu falei, a intenção é que a gente tenha o máximo possível aí de cadastros completos para que participem dos processos e que estejam sendo recolocados no mercado, tá? Gente, já estourou meu tempo aqui. Tá? Muito obrigado por terem participado desse momento de hoje. Tá? Daqui a uns dias a gente vai soltar de novo aí a enquete, dando 2 temas para vocês, para que vocês interajam lá e digam o que é que querem para o mês de setembro. E aí a gente vai começar a preparar também esse momento do mês de setembro. Já tivemos 2 encontros, né, no mês passado, esse mês, focados em processo seletivo. Para o próximo mês a gente vai pensar em alguma coisa um pouquinho talvez um pouquinho diferente, talvez ir para a área de empreendedorismo, inovação, alguma coisa assim, mas a gente vai discutir aqui o que a gente vai fazer nesse contexto, mas para diversificar também um pouquinho dos temas, né? A gente não ficar somente em seleção e conseguir abarcar aí mais pessoas que precisam de algum tipo de informação ou dicas que a gente vai trazendo aqui nesse momento, tá? Muito obrigado, gente, a todos, grande abraço e até a próxima. Valeu!